Olá, professor, professora. Eu me chamo Eiler, sou aluno da Estácio, do curso de Letras em Inglês, primeiro período, e eu venho, através desse vídeo, apresentar o meu PCC de História da Educação. A proposta inicial do trabalho era que nós pegássemos um livro e desse livro retirássemos algumas informações. O livro de minha escolha foi esse daqui, Projeto Jimboê, da Editora do Brasil, é um livro de história. Os autores são Rosiane de Camargo e Cida Fernandes. Esse livro foi utilizado pela minha prima no primeiro ano do ensino fundamental. É um livro bastante completo, tem 4 unidades. Cada unidade tem 2 capítulos. A primeira unidade vai falar sobre o mundo da criança, a segunda unidade vai falar sobre viver e conviver, a terceira vai falar sobre a família e a quarta vai falar sobre crianças na escola. Lendo esse livro aqui, eu pude perceber que ele procura ajudar o aluno a entender sua história, de outros que viveram antes dele, através de questionamentos. Questionamentos esse que levam os alunos a trocarem informações, né, e trocarem conhecimento. Ao mesmo tempo, esse livro ele explora as diferenças e as semelhanças, e com isso ele trabalha a questão da valorização das semelhanças e também do respeito, pelas diferenças. Ele também procura levar a criança a conhecer pessoas, lugares, objetos de épocas diferentes, para poder provocar aquele sentimento, né, no aluno de que a história ela vai acontecendo no decorrer das nossas vidas. Então, percebi que esse livro é muito legal, ele é completo, sabe? Eu conversei com a mãe da minha prima e ela me falou que esse livro foi muito bom para ela, sabe? Conseguiu entender os assuntos de uma maneira bem tranquila, show de bola. Então, respondendo a questão A desse PCC, eu concluí que sim, ele possui características que apresentam o modelo de formação dos sujeitos e das sociedades. E isso acontece no momento em que o livro ele aborda o assunto brincadeiras de ontem e de hoje. E o livro ele vem falando sobre esse tema, mostrando que as crianças de hoje não brincam como as crianças de antigamente brincavam. Inclusive, ele diz que as crianças de antigamente nem brincavam, às vezes, porque eram consideradas pequenos adultos. Então, observando isso, eu percebi que ele, de maneira implícita, ele mostra uma valorização da sociedade de hoje em relação à sociedade do passado. Porque hoje a gente entende a criança como um sujeito de direitos. E que brincar para as crianças vai proporcionar o quê? Um crescimento saudável, sabe? A criança vai crescer feliz, vai se desenvolver melhor. Então, sim, ele tem características que apresentam o modelo de formação dos sujeitos da sociedade, certo? Respondendo o item B, o livro também mostra fatos da história da educação no Brasil, né? E eu fui ver isso lá na página 80, onde o autor ele traz 2 imagens. Os autores trazem 2 imagens. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. 2 imagens. A primeira imagem é de uma mulher dando aula para meninas. E a segunda imagem é de um homem dando aula para meninos. A professora, né, bem, assim, as vestimentas, bastante características de alguns anos atrás. A mesma coisa para o professor. A imagem do professor está entrando na sala de aula e os alunos estão em pé para recebê-lo nesse momento, certo? Então, em que momento da história aqui no Brasil a gente viveu isso? Entre os anos de 1750 e de 1777, quando o Marquês de Pombal ele expulsa os jesuítas, né, que eram os detentores, eles eram responsáveis pela educação aqui no Brasil,
nessa época. Então ele expulsa os jesuítas e realiza uma reforma educacional, que ficou conhecida como a Reforma Pombalina. E dentre algumas mudanças que essa reforma trouxe, uma delas foi que a partir daí as mulheres tinham autorização e tinham acesso às salas de aula. Até então elas não tinham. A mulher que instruída era considerada assim um desperdício, sabe? Era um preconceito muito grande nessa época. Então, a partir desse momento, dessa reforma, as mulheres têm acesso às salas de aula, né? E o magistério público surgiu para as mulheres que tinham instrução como um mercado de trabalho. Então, nesse momento, a gente vai ter o quê? Mulheres dando aula também. E nessa imagem que tem aqui na página 80, a gente vê a mulher dando aula o quê? Para meninas. E nesse momento aqui da história, as mulheres só poderiam dar aula para meninas. E os homens, né, davam aula para meninos. Então, sim, o livro ele mostra, né, fatos da história da educação no Brasil. Isso está. Eu observei isso de maneira implícita, né, porque eu acho difícil um livro de primeiro ano, né, para uma criança que está conhecendo agora a história, trazer esses assuntos. Então, de maneira implícita, que eu observei que sim, ele traz traços da história da educação no Brasil. Respondendo o item C, né, que é em relação ao diálogo interétnico. Poxa, o livro em diversos momentos ele fala sobre povos, raças e etnias, né? Muitas ilustrações e imagens aqui, a gente vê ele trabalhando esse assunto. Sempre que o autor ele quer trazer uma história, ou então dar início a um tema, ele traz quadrinhos e imagens que vêm com personagens indígenas, né? O próprio nome do livro ele é da língua tupi, que significa aquele que quer aprender. Então tivemos uma valorização aqui da cultura indígena, né? Inclusive quando o autor ele retrata o tema de brincadeiras antigas, que foi citado por mim lá na resposta do item A, ele convida os alunos a brincarem de uma brincadeira chamada mamba. E essa brincadeira ela é de matriz africana. Então também acontece aqui uma valorização da cultura africana, do povo africano, certo? Aqui na página 40 tem um trecho muito legal que fala assim, ó, vou até ler aqui. Somos todos, ao mesmo tempo, iguais e diferentes. Somos iguais porque somos todos seres humanos, mas temos diferenças, como a cor dos olhos, dos cabelos e da pele, formato do rosto, altura, peso e outras que percebemos ao olhar um para o outro. Se todos tivéssemos a mesma aparência, seria difícil diferenciar as pessoas. É importante respeitarmos todas as pessoas, sejam elas parecidas ou diferentes de nós. Esse é um trecho do livro. E nesse momento aqui, ó, ele traz a imagem de um indígena, de um oriental, de crianças negras, sabe? Muito bacana mesmo. Então, poxa, essa questão, esse diálogo interétnico, essa questão racial, sabe, cultural, ela está bastante explícita aqui nesse livro e é muito bem trabalhado mesmo. Muito show. E para finalizar, respondendo o item D, né, sobre a contribuição dos povos nos modelos de formação dos sujeitos na instituição do conhecimento, eu volto novamente à página 80, né, onde eu falei que tem aquela imagem lá da professora dando aula para as meninas e o professor dando aula para os meninos, né, e na resposta lá do item B, eu relatei um fato da história da educação no Brasil, e que foi a reforma pombalina. Essa reforma pombalina aqui no Brasil ela aconteceu por quê? Por causa dos movimentos e dos pensamentos filosóficos que estavam vindo diretamente lá da Europa, né? A gente tem aqui, por exemplo, o positivismo de Comte, a Revolução Francesa, o pensamento iluminista, que pregava o quê? A necessidade de se trazer esclarecimento à sociedade, combatendo o quê? O absolutismo e a religião, que eram considerados
entendidos como entraves ao livre pensar. Inclusive, foi nesse período que ocorreu o apogeu da razão, e o cidadão foi convidado a ter acesso ao conhecimento verdadeiro através da ciência. Então, concluo que sim, o livro mostra de maneira implícita que a contribuição dos povos no modelo de formação dos sujeitos e também na instituição do conhecimento. E assim eu finalizo o meu trabalho.